Olá, meu nome é Marco Nazarov. Olha, essa gravação vai se intitular Brasil, a política brasileira é responsável pelo crescimento da pobreza e o fracasso de vários países da América do Sul. Você tem que entender que o Brasil é o país mais importante da América do Sul. E se o Brasil não tem uma política que seja, como se fala, parceira com os países vizinhos, automaticamente a economia de todos os países vizinhos e do próprio Brasil também vai ser afetada. Vocês pensam que vocês não têm nenhuma ligação na América do Sul, que cada um país pode viver por si. Mas as coisas não funcionam assim. Que seja o aumento da pobreza na Venezuela, ou até a Argentina, ou até Bolívia, que ainda não chegou à pobreza, mas a situação não é como era antes. Qualquer país da América do Sul, porque o Brasil, digamos no tempo do Lula, o Brasil tinha parceria, uma boa parceria, como a Venezuela, comprava petróleo. O Brasil comprava petróleo barato da Venezuela, do tempo de Lula, em troca de comida, de alimento, de medicina. Porque Venezuela sofreu bloqueio faz muito tempo. Mas caso você se lembre, no tempo de Lula, a Venezuela a situação não era tão grave. Não existia tanta pobreza. Não era tão grave a situação na Venezuela. Porque no tempo de Lula existia uma parceria. O Lula e o Chávez e o Evo Morales e todos esses líderes, eles fizeram uma coisa que se chama Unasul, que o brasileiro chama de Ursal. Unasul, que é uma parceria, união econômica, militar dos países da América do Sul. Então, todos os países da América do Sul se apoiavam economicamente, em todo sentido, para garantir a segurança e estabilidade econômica e política desses países. Então, o Brasil, na época do Lula, tinha boa parceria com a Venezuela, comprava o petróleo que a Venezuela não conseguia vender, não conseguia exportar, o Brasil comprava o petróleo da Venezuela em troca de remédio, alimentos, essas coisas. Então, no tempo do Lula, a Venezuela não chegava a faltava nada, porque dava o petróleo para o Brasil, e ainda assim o Brasil tinha um petróleo mais barato, se caso você se lembra, no tempo do Lula, a gasolina era ainda mais barata. E os trocava mercadoria. Tinha uma parceria. Era tudo barato sem imposto, aquela troca. Era um livre mercado. É um apoio econômico. E também o Brasil fazia obra, alguns outros países. E também ganhava benefício. Não pense que o Brasil ganhava nada. O Brasil ganhava, porque tinha gás mais barato, petróleo mais barato, tinha coisa melhor, mais no Brasil, porque essa parceria era lucrativa também para o Brasil. A mesma coisa com a Argentina, tinha uma relação bem diferente, segurança alimentar, cuidado desse parceria econômica muito forte. E até com a Bolívia, o Brasil comprava o gás da Bolívia, essas coisas. Hoje em dia, o Brasil até importa o gás da Arábia Saudita. Parece que o gás no Brasil está muito mais barato. A política no Brasil hoje é isolacionismo. Não quer mais parceria com nenhum país vizinho. Hoje em dia o Brasil não quer mais o gás da Bolívia, quer diminuir. Não quer mais comprar nada da Venezuela. E também não quer mais vender nada, nem remédio, nem comida para a Venezuela. O Brasil era responsável para trocar alimentos e remédio para a Venezuela. Porque a Venezuela sofre bloqueio do exterior. Então o Brasil era um apoio. Mas hoje em dia a política no Brasil não quer mais comprar o petróleo da Venezuela e não quer mais trocar por alimento e remédio, essas coisas. Parece que a situação na Venezuela piorou. Também o Brasil comprou muito menos gás da Bolívia. Com a Argentina aconteceu muita coisa. E agora que a Argentina passou à esquerda, o Brasil vai cortar ainda mais relação econômica, essas coisas com a Argentina.
O Brasil quer que todos os países vizinhos afundem, pensando que esse vai trazer benefício para o Brasil. Mas depois o Brasil tem que exportar para a China, tem que comprar do exterior, tem que importar da Arábia Saudita, porque está destruindo essa política, está destruindo todos os países vizinhos. Você tem que entender, mesmo se o Brasil é um país diferente dos vizinhos, todos os países da América do Sul estão interligados com a economia. Esse mercado, esse negócio entre os vizinhos é importante. É importante o Brasil tentar apoiar a Venezuela, comprar petróleo da Venezuela, dar remédio, dar comida em troca de petróleo, essas coisas. E o Brasil também ganha porque fica mais barato no Brasil, com a Argentina, com Bolívia, essas coisas. Esse negócio é importante, mas o Brasil, depois que entrou na política neoliberal de direita de Bolsonaro, cortou relação com a maioria dos países vizinhos. E todos os países vizinhos estão falindo. Não se preocupa, porque o Brasil também vai falir com essa política. Era importante a Unasul, a União dos Países da América do Sul, União Econômica, Militar, Estratégica, para ter um pé geopolítico. Apoiar os países vizinhos, se apoiar entre os vizinhos, para ter uma boa parceria alimentar, para ter segurança alimentar, para ter todos os países vizinhos que tenham uma vida e uma economia estável, é importante também pela economia do Brasil. Agora vamos falar também de Cuba. Cuba não é mais comunista. Também Cuba, nessa história, sofreu, porque antigamente ela tinha apoio também dos países da América do Sul. A Cuba era isolada, mas ela tinha apoio do país da América do Sul. Hoje em dia Cuba não tem mais nenhum apoio. E Cuba mudou de política depois da morte de Fidel Castro. A Cuba fez reforma que começou a se abrir o capitalismo, deixou entrar turista na praia dela, Cuba, né? Porque o Brasil se negou a fazer parceria econômica com Cuba, e muitos países da América do Sul, desses países de direita. Então Cuba não tinha mais aliada, e só a Venezuela, mas a Venezuela também é quebrada. Então, quebrado por culpa do Brasil, que não quer mais fazer nenhum negócio com a Venezuela. Então Cuba fez reforma e agora Cuba entrou no capitalismo. E hoje em dia Cuba sofre inflação. Inflação porque Cuba fez reforma depois da morte de Fidel Castro. Depois que o Lula e todas essas coisas caíram, o Cuba fez outras reformas que se abriu o capitalismo, o turismo, essas coisas. E deixou entrar o capitalismo em Cuba. E hoje em dia o Cuba tem inflação de alimentos, que nunca existiu. Inflação. E não recebe mais nenhuma parceria econômica dos países como o Brasil, essas coisas. Vocês pensam que é bom, vocês pensam que é positivo, mas não é. Porque se você cortar toda relação com seus vizinhos, porque, meu Deus, são comunistas, vocês acham que vocês são potentes como os Estados Unidos para isolar os outros países. Mas o Brasil depende da economia dos vizinhos também. Você não consegue entender. Até em questão de segurança, se todos os países vizinhos ficarem pobres, vai aumentar a violência, vai aumentar a imigração. E o Brasil também vai perder parceria econômica, muitas empresas, muita coisa que faz negócio com os países vizinhos vão falir no Brasil. O Brasil vai ter que importar gás e petróleo dos países da Arábia Saudita, o lugar de pegar da Bolívia, ou do petróleo da Venezuela que o Lula comprava. E que fica tudo barato no Brasil na época do Lula. O gás era super barato, o petróleo era super barato, porque o Lula pegava o gás da Venezuela, o gás da Bolívia e o petróleo da Venezuela. Depois cortou todas essas relações. É isso aí, meu amigo.